economicamente são o México, o Brasil e a Argentina, que viveram ao longo do século XX um processo de industrialização tardia, conhecido como um processo de substituição de importações. Tá bom? Dá o seu print aí, que essa é uma das dívidas que eu tinha com vocês, dívida combinada na semana passada. Uma outra dívida tinha a ver com um certo Pix, né? E aí, semana passada, vocês se engajaram, parabéns, vocês conseguiram virar o jogo, vocês fazem parte de uma história de sucesso, um case de sucesso, conseguiram virar uma eleição apertadíssima, quase que aos 49 do segundo tempo, e aí meus amigos Gabriele e Robson de fato venceram os outros casais e com isso ganharam, agora eu sei o quê? Um jantar em que eles vão poder comer tudo aquilo que foi servido durante a festa e tinha bastante coisa boa. Eu, no fim das contas, ganhei o quê? Ganhei prejuízo, porque não vou comer a comida que eles vão receber de cortesia e ainda me endividei porque prometi a vocês um Pix e eu cumpro. E aí eu achei uma coisa engraçada. Vou reclamar, hein? Tô a fim de reclamar. Renan, não deu nem 9 da noite, eu tava dando aula aqui e já tinha gente me cobrando Pix no chat. E o Pix que você não fez ainda? Meu Deus! No sábado já tinha gente me chamando de caloteiro. No domingo já estavam organizando um cancelamento virtual. A internet não perdoa, é impressionante a capacidade de engajamento pro bem e pro mal. Recebi ameaças veladas. Teve gente que só colocou lá a foto, um número e falou, faça o Pix. Falei, caramba, né? Usou o imperativo. Enfim, e aí foram centenas de mensagens. Fiquei desesperado, me arrependi amargamente de prometer um Pix para as pessoas. Me arrependi, porém sou um cara de palavra, estou cumprindo aos poucos. Gente, eu trabalho bastante, né? Eu tenho uma semana ocupada. E mais, Renan, eu vou te falar, além do prejuízo financeiro, tu não tem noção de quanto tempo eu gastei hoje separando horas do meu dia para poder pegar as mensagens do Instagram, separar o Pix, botar na tabelinha do Excel para poder ver certinho ali e para fazer o Pix. Porque não é assim, eu chegar e vou distribuir automaticamente, né? Tem que fazer um por um. E foi muita gente que me mandou mensagem. Algumas, inclusive, não mandaram lá o Pix, graças a Deus. Então, já é um prejuízozinho a menos, né? Só mandaram lá o print. Então, sem a chave não dá pra fazer. E o prazo expirou já, hein? Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não pode me cobrar mais. E aí eu comecei a fazer um monte de Pix hoje, até que aconteceu o quê? Minha conta do Banco do Brasil foi travada. Por quê? Eu tava fazendo um monte de Pix de 1,99 para pessoas diferentes que... Lavagem de dinheiro. É óbvio, acharam que eu era um Queiroz, né? Que eu tava com laranja, que eu tava fazendo lavagem de dinheiro. Eu tô com medo, inclusive, da Polícia Federal bater na minha casa. Eu tô com medo de voltar para casa hoje, gente. Acho que vou dormir na rua, porque a coisa ficou esquisita. Aí eu, beleza, né? Não pude mais usar o Banco do Brasil, aí comecei a fazer Pix pelo Itaú. No terceiro, ele já travou. Ou seja, com essa coisa de Open Bank, então a informação do Banco do Brasil deve ter chegado lá. Eu falei, cara, vai dar ruim, né? Aí tentei o terceiro e último banco, o C6. Nem deixou eu entrar na conta. Eu falei, já era. A polícia vai me prender, deve estar aqui na porta, né? E é isso. Felizmente, quando eu cheguei aqui no ProEnem, eu testei, né, agora há pouco ali, aí voltou a funcionar, o Banco do Brasil pelo menos, tá? Então, vou só falar aqui para vocês algumas coisas, pra vocês dizerem que eu não tô mentindo. Inaê Soares, Osmar Gonçalves, Marilane Rosa, acho que é mãe de alguém, se não me engano. Maria Júlia Delmino, José Jovemar Gomes, Michele Baleiro. A família Baleiro tá me extorquindo, hein? Teve 2 pessoas da família Baleiro que me extorquiram. Agiotagem, levaram R$3,98. Luan Costa, Luara Rodrigues, Júlia Moreira, Camila Vitória, Ana Márcia, Karen Dalabrida, Fernanda Silva, David de Souza, Amanda de Oliveira, enfim, lá vai. Maria Vitória, Maria Clara Santos, Thiago Souza. O site até saiu agora, fechou. São algumas das pessoas que receberam esse glorioso Pix, esse Pix de R$1,99, né? Um valor simbólico, é óbvio, né? Mas vocês somem a quantidade de dinheiro que eu gastei fazendo esse Pix simbólico de R$1,99, né? E eu queria registrar uma coisa. As poucas pessoas que mandaram a mensagem dizendo votei para ajudar, mas não vou explorar assalariado. A Thaís Dias disse isso. A Lidiane falou que só fez para ajudar, não precisa de Pix. A Fernanda Freitas falou mesmo. E a Thaísa disse que não queria Pix, deu 2 votos e só pediu um beijo. Então, um beijo para você, Thaísa. Obrigado pelo voto. E obrigado a todos vocês pela galhofa que a gente fez, né, na semana passada e ao longo da semana.
Mas enfim, tá iniciado aí o processo. Tem um pouquinho de paciência, tá, gente? Sou uma pessoa só. Eu não tenho assessoria, não tenho uma equipe que vai monitorar as minhas contas. Sou eu aqui, ó, trabalhando para poder ganhar salário e gastar fazendo Pix para vocês. Tá bom? Vamos que vamos. Começar a falar um pouquinho mais sobre América Central e aí sim depois passar para falar de América do Sul. Você sabe que a América Central é subdividida em duas partes, a América Continental, a do Istmo, e a América das Antilhas, que tem as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas. Eu disse a vocês também na semana passada que o México tem se destacado por, ao longo das últimas décadas, receber muitas indústrias oriundas dos Estados Unidos. São as indústrias maquiladoras que se deslocaram para lá, para o território mexicano, em busca de custos de produção mais baratos. O curioso é, elas fabricam as mercadorias no território mexicano, mas elas levam grande parte do que se produz lá para o território dos Estados Unidos, que é onde eu tenho um grande mercado consumidor. O México, aliás, viu esse tipo de indústria chegar com maior frequência ao seu território a partir dos anos 90, porque foi o momento em que eles, os mexicanos, assinaram a criação de um acordo junto com os Estados Unidos e com o Canadá, chamado de NAFTA, a Área de Livre Comércio da América do Norte, e que foi recentemente reformulada e virou USCAN, ou Estados Unidos, Canadá e México, o novo NAFTA, o nome novo que é dado para o NAFTA atualmente, que incluiu algumas mudanças de regras a pedido principalmente dos Estados Unidos, que se disse incomodado com esse excesso de migração de fábricas do território americano para o território mexicano, já que isso estaria tirando empregos dos Estados Unidos e os levando para o território do México. Outra coisa, um ponto importante, o México é profundamente dependente de exportar mercadorias para os Estados Unidos. Ele não é, como o Brasil, um global trader, que negocia com todo mundo em larga escala. Mais de 80% do que o México exporta vai para os Estados Unidos. Quando a economia americana vai bem, isso é bom para o México. Quando a economia americana vai mal, isso acaba atrapalhando a economia mexicana também. Em relação à América Central, eu fiquei de falar um pouquinho mais sobre Cuba, sobre o Haiti e vou cumprir mais essa promessa também. Aqui eu tenho alguns dados que mostram características gerais da sociedade cubana, cujos indicadores sociais são muito superiores aos dos demais países da América Central. É sempre bom lembrar que a América Central tem um padrão de características. Países muito pobres, com muita desigualdade, muita concentração de terras e uma economia agroexportadora. Cuba também é um país com uma economia agroexportadora, vendendo para o mundo açúcar e tabaco. Basicamente isso. Não há nenhum outro grande produto de exportação cubano. Porém, apesar de ter uma economia baseada na venda de poucos produtos e produtos que valem pouco no mercado internacional, Cuba possui boas condições sociais, o que mostra, o que é visto, por exemplo, pelo elevadíssimo índice de alfabetização, pela alta expectativa de vida e pela boa posição no ranking do IDH em comparação a outros países que foram colônia de exploração, a outros países da América Central. Por exemplo, veja essa comparação. Cuba está entre os primeiros 60 colocados no ranking do IDH. Pode parecer pouco, mas o Haiti está na colocação 170 entre 189 países. O Haiti, por outro lado, é o país mais pobre da América Latina, um dos mais pobres do mundo. E o curioso é que eles estão muito próximos geograficamente e possuem características geográficas bastante parecidas. A diferença entre eles está, dentre outros aspectos, na história. Cuba fez, na metade do século XX, uma revolução nacionalista que depois foi convertida em uma revolução socialista, quando o governo americano rompeu laços diplomáticos com os cubanos e impôs sobre eles um embargo econômico, o que deixou Cuba asfixiada economicamente e a levou diretamente para os braços da União Soviética, que em troca da aliança
propôs a Cuba o fornecimento de produtos, matérias-primas e combustíveis por um preço muito baixo e comprar dos cubanos o açúcar que eles vendiam por um preço bem mais alto que o valor de mercado. Sendo assim, durante as décadas de 50, 60 e 70, com o auxílio soviético, os cubanos conseguiram fazer muitas reformas sociais, o que levou a uma excepcional melhora das condições de saúde e educação. E até hoje, esses aspectos, o da saúde e da educação, são muito melhores em Cuba do que nos outros países da América Central, que são aqueles com os quais a gente pode fazer comparação, já que possuem uma história econômica mais ou menos parecida. Porém, do ponto de vista do acesso a mercadorias e do poder de consumo, os cubanos vivem com muita limitação. Isso se dá por uma série de razões. Primeiro, o país não é industrializado. Então, enquanto houve dinheiro soviético, a ajuda soviética ajudava os cubanos a comprarem aquilo que eles não produziam. Depois que a União Soviética deixou de existir, esse dinheiro deixou de chegar. E aí, Cuba entrou em crise, especialmente porque continuava dependendo da exportação de pouquíssimos produtos e mal conseguia vendê-los, já que o embargo aplicado pelos Estados Unidos continua até hoje, o que inclusive atrapalha a chegada a Cuba de uma série de mercadorias que possuem patentes exclusivamente registradas por empresas americanas, e isso vale até mesmo para remédios. Tem vários remédios que só são fabricados por um único laboratório, e se esse único laboratório for americano, esse remédio não pode chegar a Cuba, porque a estratégia que eles têm para poder ter acesso a mercadorias que não produzem é comprar de países que não respeitam lá muito bem esse embargo, como é o caso da China e da Espanha. Mas é bom lembrar que o embargo se manifesta da seguinte forma: qualquer navio que passe por Cuba não pode entrar no território americano, aportar no território americano para levar mercadorias ou tirar mercadorias de lá por um prazo mínimo de 6 meses. Em alguns casos, essa proibição vale por 1 ano, 2 anos. E aí pensa, o país está levando, ou a empresa de um país está levando do seu país para a América uma série de mercadorias. Esse navio vai passando e entregando as coisas em cada um dos países. E é claro que os Estados Unidos é um mercado consumidor muito mais interessante que o de Cuba. Então, se o país, para poder negociar com Cuba, tem que abrir mão de levar aquele navio para negociar também com os Estados Unidos, é claro que ele pragmaticamente vai preferir não fazer negócio com os cubanos. Uma outra coisa que tem impactado muito a economia de Cuba nos últimos anos é a crise da Venezuela, porque a Venezuela se converteu na década de 2000 na principal aliada de Cuba no fornecimento de petróleo. Esse é um dos grandes gargalos da economia cubana, a questão da energia. Eles dependem de usinas termoelétricas movidas a diesel, mas não produzem petróleo. Recebiam o diesel da União Soviética, deixaram de receber. Passaram a receber da Venezuela, que hoje está vivendo uma grave crise. E não conseguem comprar adequadamente de outros lugares do mundo por causa do embargo e pela falta de dinheiro, já que o dinheiro que eles conseguem é vendendo o pouco que eles produzem e recebendo turistas, sendo que o turismo foi fortemente impactado pela pandemia, que acabou colocando Cuba agora numa crise semelhante à que eles viveram no começo dos anos 90, em que falta energia, em que há apagões e em que a escassez de produtos acaba aumentando. Já no caso do Haiti, esse problema não é de agora. O Haiti está há pelo menos 5 ou 6 décadas imerso em uma situação econômica terrível, que tem a ver com o fato de que, por eles terem conseguido ser a primeira nação a ser independente da América Latina, sendo a segunda nação a conquistar a independência na América como um todo, só atrás dos Estados Unidos, eles acabaram assustando as elites rurais de todo o continente americano porque elas temiam que houvesse uma revolução de negros. Isso inclui os Estados Unidos, o Brasil e outros países que se uniram pouco depois da independência haitiana para boicotar o comércio com o Haiti, o que os isolou economicamente e os colocou numa grave crise econômica pouco depois de eles terem se transformado em uma nação independente. Dali em diante, em meio a uma crise econômica, o país virou palco para golpes de Estado, para conflitos civis
e todo tipo de instabilidade política que você puder imaginar. Se você não tem noção da gravidade da coisa, há cerca de 2 anos o presidente do Haiti foi assassinado e ninguém sabe direito quem é que mandou matar. E até hoje o país está sem presidente. Um exemplo claro de como existe uma grande instabilidade política ali. Para completar, como se não fosse bastante, o Haiti e toda a América Central vivem numa região que é muito vulnerável à ocorrência de tremores de terra. E se devem lembrar que nos últimos anos o Haiti sofreu com 2 graves e grandes terremotos que destruíram a já precária infraestrutura do país. E aí isso fez com que milhares de haitianos saíssem de lá. Muitos foram para o país vizinho, a República Dominicana, outros foram para Cuba, outros foram para a América Central, continental, muitos foram para os Estados Unidos, vários vieram para o Brasil. O Haiti se tornou uma nação de emigração. E até hoje, esse é o cenário. E aqui, eu tenho uma imagem que mostra um projeto que está em curso, ousado, um grande projeto da construção de um canal artificial conectando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, o Canal da Nicarágua, que para ser construído exigirá uma enorme intervenção de infraestrutura, incluindo a construção de eclusas, que são uma espécie de elevador para que o navio possa percorrer áreas com declividade. E aí você pode estar pensando, bom, talvez eu já tenha ouvido falar sobre isso, né? Talvez eu já tenha ouvido falar sobre um canal artificial aqui na América. Sim, você já ouviu. O Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi construído muito tempo atrás com o dinheiro dos Estados Unidos, já que os americanos queriam facilitar o comércio entre o Atlântico e o Pacífico, seja no seu próprio território, de uma área a outra, ou ainda com o Pacífico, com os países da Ásia e da Oceania. Para isso, eles financiaram a construção desse canal que ficou sob o controle americano por 100 anos. Depois, foi devolvido para os panamenhos que hoje o administram. E esse é, até hoje, um importantíssimo canal de navegação por onde circula muito dinheiro, porque ele encurta muito o caminho para que você percorra um oceano ao outro. Só que a Nicarágua, com dinheiro chinês, está em meio a esse projeto de construção de um novo canal, cujo propósito é concorrer com o Canal do Panamá. Afinal de contas, cada navio que passa por aqui tem que pagar imposto, tem que pagar tarifa, que é algo importante para sustentar a economia panamenha. E a Nicarágua está de olho em receber essa grana também. Beleza? Olha mais um resumão aqui. Dá o teu print. Aqui tem algumas características sobre o México, sobre a América Central, sobre o NAFTA, sobre Cuba. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Foi. Boa. E aqui mais um. Nessa outra página tem algumas informações sobre o Haiti e algumas que eu só comentei por alto na semana passada. O fato de que na América Central há paraísos fiscais, onde chega dinheiro de origem ilegal de muitas empresas, pessoas físicas do Brasil e de outros lugares do mundo, e que o turismo é uma atividade muito importante ali para aquela região do Caribe, para os países caribenhos. Dá mais um print aí, gente. O terceiro de hoje, hein? 1, 2, 3. Foi. Beleza? Vamos seguir agora para falar um pouco sobre a América do Sul. E aí tô olhando de relance, aí estão vocês brigando sobre Cuba, né? Impressionante como tem um fetiche sobre Cuba. A gente fala um pouquinho, eu nem gosto de falar muito porque é chato, sabe? O pessoal fica aí numa briguinha boba. Mas enfim, vida que segue. Deixa eu tomar aqui o meu café que deve estar ficando gelado já. Enquanto vocês olham este belíssimo mapa do Brasil, né? E dos demais países da América do Sul, que pode ser subdividido em alguns conjuntos. Eu posso dizer que o Uruguai, o Paraguai e a Argentina formam a América Latina. Posso falar que a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia formam a América Andina. E dá para incluir também nessa América Andina um pouco boa parte do Chile. Dá para dizer que a Venezuela está entre a América Andina, entre o Caribe, entre a Amazônia. Posso falar também de uma América Amazônica, né? Falando da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Brasil, todos eles têm Amazônia.
Aí tem essa região aqui que é das Guianas, né? Tem a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, que não é um país, é uma colônia francesa, ainda hoje, aqui na América do Sul. E tem o Brasil, que por si só é tão grande que já compõe uma região, né? Ele já é super heterogêneo, desigual. Se você for a região sul e a região nordeste, e depois a região norte, parece que você está em países diferentes. As pessoas falam de maneira muito diferente, têm hábitos culturais muito diferentes, escutam músicas distintas, é muito legal. Essa é uma característica muito interessante do Brasil, essa enorme diversidade cultural, climática, botânica que nós temos aqui no nosso território, tá? Deixa eu dar um gole no meu café frio aqui. O Moreno tá falando que café é vida, né? É. Cara, eu realmente queria reduzir meu consumo de café. Hoje, por exemplo, de manhã eu não tomei. Acordei 5h30 da manhã, 5h23 para ser exato. Cheio de sono, né? Não tomei café e não comi o meu salgado. Cara, sexta-feira, eu sou um cara que tento me alimentar bem. Mas sexta-feira é o dia que eu chuto o balde de manhã cedo já. Geralmente o meu café da manhã é um copo de café preto desse aqui, esse copinho aqui, né? Mais um salgado, isso 6h30 da manhã, cara. Qual o salgado? Um joelho, aquele joelhinho maçudo, né? Queijo de presunto, ou então um trançado, uma coisa maravilhosa. Eu comi um frito de queijo de presunto que era ainda mais danoso ao corpo, né? Aí passei pro salgado, mas hoje eu consegui resistir a ele. Comi um mamãozinho ali, ó, saudável, com um pouquinho de granola saudável também, porque grande parte da granola que a gente consome, ou que vocês consomem, é açúcar puro, é açúcar com algumas fibras de aveia ali, mas a granola que eu comprei não, é uma granola saudável de verdade, sem açúcar. É gostosa? Não, não é. Então, Luana, joelho é o que algumas pessoas chamam de italiano em outras partes do Brasil. Acho que em São Paulo é italiano. Aqui no Rio a gente chama de joelho, que é um salgado assado de queijo e presunto. Bem feito, é muito bom. E esse lugar onde eu vou, 6h30 da manhã, cara, ele sai na hora, assim, acabou de sair, eu vou lá, queima a boca e derrete um pouco da pele do céu da minha boca. Uma delícia, assim, uma destruição total do corpo que começa pela destruição da própria boca, né? Pra poder não destruir só o estômago e ele não ficar com inveja. Vambora! Não, misto quente não, Carlisson. Misto quente assim, ó. São 2 fatias de pão, né, em tese, com queijo de presunto, aí você esquenta. Esse é um salgado que vem pronto já. Aqui no Rio a gente não chama de misto quente, não. Pois é, Luiz, pode ser enroladinho de queijo de presunto, né? É que no Rio o nome que se usa é joelho. Então, um joelho de queijo de presunto também tem a versão de frango. Mas o padrão aqui no Rio de Janeiro é chamar de joelho. Mais um exemplo de que o Brasil é uma região por si só, né? Quase um continente, um país continental. Um exemplo de diversidade linguística, uma coisa maravilhosa. Vamos que vamos. Olha esse mapa aqui. Ele mostra a diversidade climática aqui da América do Sul, que implica numa diversidade botânica também. Repara que eu tenho uma grande área em que o clima é equatorial. Você já aprendeu isso na outra geografia, né? Na geografia 2. Eu tenho uma área em que o clima é tropical, continental e tropical litorâneo. Tem uma área onde o clima é semiárido, que não é apenas no território brasileiro. Olha como eu tenho essa área de clima semiárido em alguns lugares do Paraguai, em uma parte da Argentina. E aqui eu tenho alguns tipos climáticos que o Brasil não tem, como por exemplo esse, ó, que é o frio de montanha. Alguns dos lugares mais frios da América do Sul ficam nessa região que está marcada com o número 8. Por quê? Por causa da Cordilheira dos Andes. E aí você não vai ter uma diversidade de vegetação tão grande nesses lugares, porque a temperatura é muito baixa. Repara que eu tenho aqui também um outro tipo climático que não há no Brasil, que é o desértico. E você lembra o porquê de eu ter um deserto aqui? São 2 motivos. Primeiro, área de alta pressão atmosférica, área anticiclonal. Uma área onde é difícil que cheguem ventos úmidos. Segundo motivo, corrente marítima fria. A corrente de Humboldt, que passa por aqui, faz com que as nuvens de chuva descarreguem a chuva no próprio mar e cheguem secas ao continente. Aí você pode me perguntar, poxa, mas é tão estreitinho o Atacama, né? Por que ele não é mais extenso para leste? Por causa da Cordilheira dos Andes, que impede que essa secura toda chegue ao território brasileiro. E uma segunda razão está na própria Amazônia.
porque a massa equatorial continental e os ventos úmidos daqui, no verão, acabam levando água, chuva, para outras partes do Brasil. E aí, com isso, você vai evitar que haja a formação de um território árido. Tá bom? Olha agora essa imagem aqui. Já não é mais geografia física o que eu vou comentar com vocês, e sim geografia política, econômica e comércio entre os países da América do Sul. Há algum tempo, a América do Sul tenta promover uma integração regional e econômica entre os seus membros. A Europa já avançou nisso há muito mais tempo que a gente. Eles, desde a metade do século XX, têm um bloco econômico importante, que hoje é a União Europeia, mas que já foi a Comunidade Econômica Europeia. A gente até tentou fazer algum tipo de integração com algumas organizações que vocês talvez nem conheçam e que não são importantes de você saber não, porque não são cobradas no Enem. Não gaste seu cérebro com essa informação não. Mas já houve a construção de comunidades de integração econômica como a ALAUC, a ALAD. Mas a verdade é que na América do Sul, a primeira que ganhou destaque foi o Mercosul, um bloco do tipo União Aduaneira, criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, mas que, apesar de ser uma união aduaneira, tem um nome que induz ao erro, já que o Mercosul significa Mercado Comum do Sul. E aí, cuidado, tá? Muito cuidado, isso poderia ser uma pegadinha em prova. Mercado Comum é um tipo de bloco em que, além do livre trânsito de mercadorias, você permite o livre fluxo de pessoas. O Mercosul foi criado em 91 pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Paraguai e pelo Brasil. São os países membros originais, fundadores. Depois, a Venezuela aderiu ao bloco, também é um membro pleno, ainda que ela esteja suspensa, desde que houve suspeitas de que as eleições por lá começaram a não ser tão transparentes quanto eram antes. Então, a Venezuela foi acusada pelo Mercosul de ferir a cláusula democrática, de misturar as funções do legislativo, do executivo e do judiciário, de quebrar a divisão de poderes tradicional que se usa nas repúblicas ocidentais. E por isso foi suspensa até que se adequasse politicamente e pudesse retornar ao bloco. Ela está nessa condição de suspensão até hoje, mas ela é um membro pleno. E ela foi incluída nesse bloco por uma razão muito simples. A Venezuela é um país grande, que tem uma produção de petróleo muito importante e um mercado consumidor potencial grande. E sabe qual foi o principal país interessado nessa adesão da Venezuela ao Mercosul? O Brasil. E aí o pessoal da internet aleatória, que não sabe nada de nada e gosta de falar bobagem, vai dizer, ideologia, esquerda, comunismo. Não, galera. O mundo é capitalista. Parem com essa bobeira. Esse tipo de discussão é muito mais para poder inflamar as redes sociais do que no mundo real. Tem quem acredite, tem quem leve a sério. Na prática, sabe o que o Brasil quer? O Brasil quer vender para a Venezuela produto industrializado, porque a Venezuela não tem indústria praticamente. Então é uma oportunidade excelente para o Brasil vender para eles o que ninguém compra da gente. É o que eu sempre falo. O Brasil tem na Argentina uma mina de ouro, porque a Argentina é um país enorme, que tem uma indústria forte, mas que não tem uma indústria tão complexa como a nossa. Então, quase tudo que a gente produz industrialmente, a gente consegue empurrar para eles, consegue vender para eles. Vai o Brasil querer vender o que se fabrica aqui para alemão. O alemão vai olhar para o que a gente fabrica e vai falar, tá de sacanagem? Olha o que eu fabrico aqui. Olha o que a Siemens, olha o que a Bosch, olha o que a BMW, nossas empresas alemãs fazem. Tu acha que eu vou comprar essa tralha brasileira? Não vai comprar. O argentino compra, o uruguaio compra, o venezuelano compra. Então o Brasil, pragmaticamente, se quiser ganhar mais dinheiro com exportação de produto industrial, tem que ganhar esse mercado aqui. Eles estão do lado da gente, eles têm população grande e eles não são fortemente industrializados. Então parem com essa bobeira aí ideológica aleatória de cair nesses papinhos e entendam que a integração da América do Sul e o aumento do comércio entre esses membros é bom para todo mundo que está aqui. É ruim, claro, para quem é potência de fora e quer continuar vendendo para a gente. Para os chineses, para os americanos. Os americanos e chineses disputam entre si
um mercado consumidor global. Quem mais vendia produtos industrializados para a América do Sul até os anos 90 eram os Estados Unidos. Agora é a China. Eles não estão preocupados com a gente, estão preocupados com eles. Assim como o Brasil deveria se preocupar e às vezes tenta em aumentar o comércio com esses países. Só que tem um problema sério, bem sério. A geografia física. Como tem aqui uma Cordilheira dos Andes, ela sempre atrapalhou, por exemplo, as negociações do Brasil com a Bolívia, com o Peru, com o Equador, com a Colômbia, porque a Cordilheira dos Andes atrapalha a criação de infraestruturas, de estradas, de ferrovias. Então você vai olhar com quem o Chile faz comércio, é bem pouco com o Brasil. É mais com a Argentina, com a Bolívia, com o Peru, porque fazem fronteira com ele. O Equador quase não compra nada do Brasil. Eu fui lá no Equador, né, para ver o Flamengo em Guayaquil. Felizmente foi uma vitória, ao contrário do que aconteceu no fim de semana agora, uma tragédia anunciada. Fez-se justiça, é fato. A justiça no futebol é algo raro. Nesse fim de semana, ela foi feita. E o Flamengo perdeu porque não mereceu ganhar pelo ano que fez até agora. E Dorival venceu merecidamente pela recuperação que aplicou ao São Paulo e pela forma cruel, covarde e injusta que foi demitido do Flamengo. Mas, quando eu estive ano passado em Guayaquil, no Equador, eu procurei produtos brasileiros. Sempre que eu viajo, a geografia não sai de mim. E eu fico procurando um monte de coisa relacionada à geografia e eu adoro ir a mercado. O mercado é uma experiência fantástica para você entender o comércio daquele país, porque você vê com quem é que ele faz negociações. E no Equador, o que mais tinha era produto chileno, colombiano, muita coisa colombiana, muita coisa mesmo. Coisas argentinas, muita coisa argentina e quase nada do Brasil. Sabe quais foram as duas únicas coisas que eu encontrei do Brasil no Equador? Você sabe? Quer chutar aí? Vou te falar. Primeiro, limão. Limão, é isso mesmo, limão, in natura, a fruta. Segundo, Guaraná Antártica, porque aí realmente, né, Guaraná é nosso e é uma coisa que eu encontro em quase todo lugar do mundo que eu vou. Por exemplo, na Suíça, procurei coisa brasileira, só achei o quê? Limão e Guaraná Antártica. Então o Brasil, infelizmente, tem um comércio exterior que não é forte o quanto poderia ser. Não que seja fácil, porque para poder entrar em um mercado, você tem que disputar com quem já está lá. Mas o Brasil pode, porque é um país grande, com estrutura industrial complexa. Então, a depender do investimento que a gente faça, dá para ampliar essa corrente de comércio com outros países. Mas para isso, a gente depende de infraestrutura. E é isso que a União de Nações Sul-Americana, a UNASUL, uma organização política da América do Sul, propôs investir para as próximas décadas. Esse nome, UNASUL, é um nome que está meio fora de moda. A UNASUL foi criada ao longo dos anos 2000 como uma estratégia de fomentar a integração política, econômica e de infraestrutura entre esses países da América do Sul. A ideia era juntar todo mundo que fazia parte de grupinhos diferentes, o pessoal do Mercosul, o pessoal da Comunidade Andina de Nações, do Pacto Andino, a Venezuela, que faz muito mais comércio com a América Central do que com a gente, a Colômbia, que faz muito mais comércio com a América Central do que com a gente. Botar essa galera toda sentada numa mesma sala para conversar sobre estratégias para todo mundo se ajudar, para fomentar o comércio regional, gerar emprego e fazer o dinheiro que sai daqui para os Estados Unidos e para a China ficar aqui dentro. Sair do Brasil para a Colômbia e da Colômbia para o Brasil, do Equador para o Peru e do Peru para o Equador, e assim por diante. E aí a ideia foi, unindo todos esses países, fomentar... cadê? Fomentar o desenvolvimento de uma iniciativa regional sul-americana de infraestrutura, criando corredores de transporte, integrando estradas que já existem no Brasil com estradas que existem na Argentina através de corredores novos, integrando os sistemas portuários desses países, criando novas ferrovias. Quer um exemplo? É a rodovia Transpacífica, cuja ideia é conectar o território brasileiro ao Oceano Pacífico. E a ferrovia
do Pacífico, que, se construída, cortando a Cordilheira dos Andes, vai nos dar uma infraestrutura com capacidade de transportar muitas mercadorias, que vai melhorar nossa logística e nossa competitividade aqui dentro. E aí talvez os peruanos, ao invés de comprar um monte de coisa da China, passem a ter a possibilidade de comprar produtos brasileiros por um preço competitivo. E isso pode estimular a indústria brasileira. E aí pode gerar mais emprego aqui, gerando mais renda nacional, aumentando a produção e a produtividade, fazendo com que o PIB per capita da gente cresça e, com isso, a sociedade consiga se desenvolver mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é: a América do Sul, infelizmente, é atrasada economicamente em relação a boa parte do mundo. Uma boa parte do que explica isso é a forma como ela foi colonizada. No caso do Brasil, não há nada de diferente. A gente demorou a se industrializar e aí, quando a gente entrou no jogo da globalização, todo mundo já estava 50 casas à frente. Quando o Brasil pensou em desenvolver uma indústria de carros, as indústrias de carros de outros países já eram muito mais fortes. Fortes o suficiente, inclusive, para que, caso aparecesse um concorrente potencial, elas o sufocassem. Procura saber um pouquinho a história da Gurgel. A Gurgel foi uma empresa brasileira que produzia carros econômicos, que tinha uma tecnologia inovadora, que produziu carros elétricos quando não tinha essa moda de carro elétrico da Tesla, do Elon Musk. E a Gurgel foi asfixiada, boicotada pelas grandes empresas de carros do mundo. É óbvio, elas não querem um concorrente. Quando elas veem alguém nascendo, elas olham e matam ainda no berço, porque elas sabem que essa é a oportunidade de elas não perderem o mercado que elas possuem. Então é muito difícil que a gente consiga se inserir em mercados que já são dominados por outros. Quer um exemplo do que nós podíamos fazer e não é tão complicado assim em tese? Nós vendemos cacau para o mundo, não vendemos? Vendemos. Sabe quem compra da gente? A Suíça. Aí ela pega isso e faz um Lindt, um chocolate maravilhoso, caríssimo. Ela agregou valor, é só chocolate. Não é tão complicado assim pegar cacau e transformar em chocolate, e nós temos tecnologia para isso, para fazer bons chocolates. Nessas porcaria que volta e meia vendem por aí não. Inclusive essa semana foi dia de Cosme e Damião, né? E aí tem aqueles saquinhos clássicos de Cosme e Damião que entregam aqui pelo Rio de Janeiro. Aí eu lembrei da minha infância, quando eu pegava esses saquinhos e vinha aqueles guarda-chuvinhas de chocolate. Meu irmão, aquilo ali é um trauma, porque não é chocolate de verdade, né? É uma gordura vegetal nojenta, é muito ruim mesmo. Quando tu come, tu fica com um gosto de sebo na boca, mó tempão. Que desgraça. Enfim, então o Brasil tem condições. Nós temos uma empresa brasileira, a Garoto, que tem condição de produzir bons chocolates. Ou melhor, tínhamos, né? Uma empresa brasileira. A Garoto tem a fábrica lá no Espírito Santo e ela foi comprada pela Nestlé, que é uma empresa de qual país? Suíça. Então a Nestlé, a Lindt, outras várias empresas, são empresas que pegam aquilo que é nosso, transformam em algo melhor e vendem pra gente. Daria pra gente complexificar a cadeia do cacau e produzir algo melhor. Quer um outro exemplo? O Brasil produz café pra caramba. E sabe o que a gente exporta? Grão de café. A gente não exporta nem o café torrado. Sabe onde fica a torra do café? Na Suíça, na Itália, na França, em países europeus, onde não se planta um miserável pé de café. Mas eles monopolizam a torra do café e se os brasileiros quiserem entrar nesse negócio, eles vão ser asfixiados por essas grandes empresas, que vão boicotar a gente, você não tenha dúvida. São grandes empresas, tão grandes, que elas podem chegar para o intermediário e falar: olha só, tu vai mesmo comprar café brasileiro, café torrado brasileiro, e parar de comprar o meu? Ó lá, hein? Eu vou dar um jeito de impedir que você compre deles, ou então vou parar de vender tudo para você. Vai ter que comprar tudo deles, e eles não vão ter o suficiente para te oferecer ainda. Aí o intermediário pensa: cara, não dá, né? Vou ter que continuar aqui, tô sendo ameaçado. Então, o Brasil tem possibilidade, mas é difícil, porque já há muitas empresas dominando de países desenvolvidos. Por isso,
O que me parece mais viável, e para os especialistas em economia e desenvolvimento econômico também, é que a gente aproveite o mercado da América do Sul. É bom para a gente e é bom para o resto da América do Sul também. Para isso, é fundamental que nós tenhamos um projeto de infraestrutura brasileiro? Não, sul-americano. É o que a Iniciativa de Integração de Infraestrutura Sul-Americana, a IRSA, propõe, fazendo investimentos bilionários em centenas de projetos em todos os países, para que, quem sabe, a gente consiga deixar de ser uma periferia do comércio global e, em algum momento, consiga ter uma posição um pouquinho melhor. Tá bom? Por último, só um comentário. Tem outro bloco de países aqui latino-americanos que inclui o Chile, o Peru, a Colômbia e o México. É a Aliança para o Pacífico. Ela foi criada em 2012 e ela funciona como uma espécie de rival do Mercosul, o que demonstra mais uma vez o problema da região, né? Que ao invés de se unir, rivaliza uma com a outra. Tá bom?